Felipão, vamos que o programa vai começar aí. Pera aí, mano, tô terminando aqui minha aposta na Bet Nacional, velho. Pera aí. Pois é, se você quiser também apostar, faça isso, mas com responsabilidade, clicando no link na descrição. Precisamos falar de Corinthians agora, como diria Neto. Cara, o Fabinho tá muito pressionado no Corinthians, Felipe, e pode deixar o cargo, tá? E o Corinthians pode surpreender aqui no que vai, como ele vai tratar o futebol pro ano que vem. O Corinthians tá numa situação muito difícil. O Ale Oliveira, Ferreira teve aqui com a gente ontem, falando sobre o fato de imaginar que o Corinthians vai ter que se livrar de alguns jogadores importantes para fechar as contas ano que vem, que ano que vem o time deve sofrer ainda mais. E pensando nisso, o Corinthians já começa a imaginar alternativas do que pode fazer para trabalhar melhor com menos. E aí surge uma insatisfação dessa atual diretoria com o trabalho do Fabinho Soldado, que quase foi contratado pelo Santos em dado momento da temporada e preferiu ficar no Corinthians. Stabile é pressionado a demitir Fabinho Soldado, mais banco executivo do Corinthians. Uma disputa política nos bastidores do Corinthians pelo comando do departamento de futebol vem opondo conselheiros e profissionais do CT Joaquim Grava, situação que cria um cenário de incertezas para 26. O presidente Osmar Stabile tem sido pressionado por grupos políticos influentes no Parque São Jorge a demitir o executivo Fabinho Soldado, mas tem bancado a continuidade dele sem a recriação do cargo de diretor estatutário. Fabinho comanda sozinho o departamento desde maio do ano passado, quando Rubens Gomes, o Rubão, deixou o cargo após um racha com até então presidente Augusto Melo. Tá aqui o Fabinho, campeão pelo Santos 2004. Estica, hein? O último campeonato brasileiro do Santos, esse homem aqui era o nosso camisa 5. Na estica, hein? Olha esse sapatinho aí, velho. Não, cara é estiloso. Mocassim. O que pensam... Esse sapatinho aqui vale meu Honda. O que pensam os conselheiros insatisfeitos? No Parque São Jorge, sede social do clube do Corinthians, há conselheiros que consideram que Fabinho tem salário alto e muito mais poderes do que deveria para um profissional contratado no mercado. Internamente, há quem defenda que o Timão necessita novamente de um diretor estatutário para exercer o controle de funcionamento do departamento. Historicamente, o cargo é usado para fins políticos, seja para fortalecer companheiros ou costurar acordos entre grupos distintos. Foi assim, por exemplo, com Augusto Melo e Rubão, Duílio e Roberto de Andrade, Andrés e Duílio. Há ainda, no grupo de conselheiros insatisfeitos, uma linha de raciocínio mais pragmática, que argumenta que Fabinho, por ter sido contratado na gestão do Augusto, deveria ser demitido depois da confirmação do impeachment em agosto. Desde que assumiu a presidência a partir do afastamento de Augusto Melo, Stabile desligou profissionais vinculados à administração. O Fabinho é uma exceção que foge à regra, por isso toda vez que há problemas no departamento de futebol, os críticos voltam à carga e pedem a cabeça do Fabinho. E aí, assim, a matéria você pode terminar de ler lá no GE, assinada por Gabriel Oliveira e Iago Rudá, mas já começa a surgir outras especulações. Bruno Andrade, da ESPN. Ontem, o UOL trouxe que o Thiago Escuro é muito bem avaliado no Corinthians. Eu fui apurar o lado do Thiago Escuro. O projeto dele passa exclusivamente em continuar na Europa, continuar no Mônaco. Se ele for procurado, a resposta vai ser um sonante não. Ele quer e vai continuar no Mônaco. E aí surge o nome de um ídolo corintiano, Felipe. Ei. Paulo. Grande Paulo. Trabalho no Mirassol, né? Pois é. O nome de Paulinho tem circulado cada vez mais no Corinthians em caso de saída de Fabinho Soldado. Quando fala-se no Paulinho, que faz um trabalho espetacular no Mirassol, sempre surge aquela dúvida. O Paulinho vai trocar a estrutura e a estabilidade do Mirassol pela loucura e instabilidade política do Corinthians? Eu perguntei a pessoas próximas ao Paulinho se ele abriria a mão do Mirassol se recebesse um convite do Corinthians, e para minha surpresa a resposta foi sim. O Paulinho é tão apaixonado pelo Corinthians que ele passaria por cima de questões políticas para voltar ao clube. Ele abriria a mão do projeto cada vez mais consolidado no Mirassol para mergulhar na confusão chamada Corinthians, muito por conta da identificação e também da vaidade.
com todo respeito, mas mais uma coisa é ser dirigente do Mirassol. Outra é ser dirigente do Corinthians, disse aqui o Bruno Andrade. Se eu sou o Paulinho, ele tem a vida inteira para trabalhar no Corinthians, ele é um ídolo do Corinthians. Eu respeitosamente recusava para tentar fazer história com o Mirassol na Libertadores ano que vem. Não tem pretensão nenhuma de título nem nada. Não. E se estabelecendo no meio, entendendo cada vez mais, pegando experiência nisso, para ir para o Corinthians quando politicamente o clube tiver numa melhor, para ele poder ter a chance e as ferramentas de desempenhar um melhor trabalho num clube que ele vai ser muito pressionado para isso. Se ele passa pelo Corinthians agora, que é esse furacão político, não tem autonomia para trabalhar e aí acaba sendo escorraçado pelo próximo presidente e saindo, dificilmente ele volta. Vai ser sempre lembrado como um mau diretor. Se sou o Paulinho, não é negar o Corinthians, porque eu acho que é natural que ele trabalhe no Corinthians, mas eu esperaria um melhor momento para isso acontecer, Felipe. O que você pensa? Também, cara. Concordo. O Corinthians hoje é uma bomba, cara. Com todo respeito aí à torcida, mas não dá pra trabalhar no Corinthians hoje. Você não tem estabilidade nenhuma. O Fabinho Soldado ano passado fez um trabalho dentro do que podia bom para recuperar o time, fazer contratações importantes para o Corinthians não cair para a segunda divisão, mesmo que muitas dessas contratações o clube não pagou. Mas pro Paulinho, cara, ele tá fazendo um trabalho espetacular no Mirassol. Tem toda a estabilidade, tá fazendo história. O clube tem boas chances de ir pra Libertadores ano que vem de forma direta pela tabela do Campeonato Brasileiro. Não tem por que largar um projeto desse por ego e vaidade de chegar num Corinthians onde daqui 6 meses você não tem garantia que vão olhar pra você e vão falar: mas o Paulinho é um ídolo, né? Não vão mandar ele embora. Não, você pode ser chutado, você pode ser escorraçado pela torcida se os resultados em campo não tiverem bons. Enfim, cara, eu como profissional não pensaria com a paixão nesse momento. Seria pragmático e continuaria no Mirassol, mas o Paulinho, pelo que trouxe o Bruno Andrade aí, que é um cara que tem ótimas fontes nos bastidores, vê com bons olhos trocar o Mirassol pelo Corinthians. Nesse momento, talvez o pior momento, administrativamente falando, da história do Corinthians. Um momento que, como o próprio Ale Ferreira falou ontem no Fala Rival, um momento que passou dos limites, né? O Corinthians com o Augusto Melo superou todas as expectativas ruins e tanto que anestesiou a sua própria torcida, né? Com as notícias ruins. As notícias que saem do Corinthians, por mais absurdas que sejam, o torcedor já tá calejado. O torcedor olha e fala: isso aí é fichinha, isso aí é apenas mais uma. Sim. Esse é o Corinthians hoje. Você como profissional, gostaria de trabalhar numa empresa assim, por maior que ela fosse? Cara, eu pensaria, com todo respeito. Mas, ao que tudo indica, o Paulinho pode ser um nome forte pro Corinthians aí nos próximos anos. Sim, é isso. Eu teria no radar, mas assim, se eu fosse o Paulinho, negaria totalmente agora.